que eu tenho a alegria, a honra de receber essa voz que sempre está aqui com a gente, né, no Espaço Jovem, que é a Marina Reis. A Marina, toda sexta-feira, tem um quadro aqui no programa de 1 minutinho, dando dicas aí para quem é vestibulando, para quem vai prestar vestibular, para quem está estudando, para quem está precisando dessa força, dessa luz, né? E a Marina é especialista nesse assunto e está aqui com a gente hoje para conversar sobre isso. Seja bem-vinda, Marina. Finalmente pude te conhecer, só te conhecia de ouvir falar. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pois é, como a Rebeca falou, eu agradeço muito estar aqui. Agradeço muito ter recebido esse convite. É sempre uma honra, é muito legal sempre vir aqui na RBN conversar com vocês aqui nesse programa. Muito bom, Marina. A gente já vai começar falando sobre o tópico principal, né? A Marina, ela é muito jovem. Quem tá aqui na live tá vendo, cara, a Marina muito novinha, mas ela já tem, assim, um currículo muito extenso. Inclusive, ela tem um preparatório, pode chamar assim de preparatório? É um preparatório para o vestibular, que é o Sou Vestibulando, né? Exatamente. A Marina, eu vou nem perguntar a tua idade, porque eu acho que ela já fez plástica, certeza, mas ela, mesmo muito novinha, já tá aí, né? Já é empreendedora e ajudando outros jovens, né, a se preparar para o vestibular. Então, Marina, conta pra gente primeiro. Falou de vestibular, estudar, todo mundo fala, porque tem que ter uma rotina consistente, tem que ter disciplina. Mas como é que eu posso, Marina? Me ajuda. Talvez alguém tá ouvindo aqui, como é que eu posso montar essa rotina de estudo consistente? Vencer a preguiça, vencer a procrastinação, vencer a mim mesmo. Essa pergunta é de milhões, Nossa, né? É verdade. Pois é. Hoje, eu acho que esse é um dos maiores gargalos, assim, do vestibulando. É uma das coisas que mais faz com que ele perca a cabeça, porque ele não tem disciplina, ele não tem constância e ele não consegue montar uma rotina de estudos realmente eficaz. E aí eu acredito que pra gente ter disciplina na nossa vida, em qualquer área, não só pra vestibular, em qualquer área, a gente pode subdividir em 3 fatores, digamos assim. O primeiro é a gente ter, parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, é ter uma grande meta. Então, por exemplo, minha meta é passar no vestibular. Show! Só que aí, às vezes, ele coloca aquela meta, eu quero passar no vestibular. E aí ele não insere aquilo no dia a dia dele, e ele acaba sendo um procrastinador, e ele chega no final do ano, mais uma vez, não passa no vestibular. Então, como fazer com que essa grande meta, ela se insira no restante da sua vida? Por exemplo, minha meta é passar no vestibular, minha meta é guardar 10 mil reais por mês, minha meta é emagrecer. Tá, como que eu vou inserir essa grande meta dentro da minha rotina para que eu consiga ter êxito no final do ano? O segundo ponto aqui é você ter ali submetas. Então, por exemplo, minha meta é passar no vestibular. Então, o que eu preciso fazer para passar no vestibular? Eu tenho que estudar de segunda a sábado. Beleza. Dentro disso eu tenho que fazer questões todos os dias. Eu tenho que fazer um bloco de estudo de questões e um outro bloco de estudos de teoria. E eu tenho que fazer simulados. Então, pronto, tá estabelecido. Ou, por exemplo, não, tem que emagrecer. Então, para emagrecer, eu preciso malhar de segunda a sexta, tipo, religiosamente. Não, então eu preciso ter uma reeducação alimentar? Eu sei que não é só malhar. Eu preciso necessariamente executar uma reeducação alimentar. Então é isso, tipo, é algo indiscutível que você tem que inserir dentro da sua rotina. E aí a gente vai começar a executar isso. E esse que é o grande lance, né? Porque muitas vezes a pessoa até planeja muito bem, sim, mas consegue fica só ter ali. clareza e aí ela não executa. E aí, beleza, como que eu vou então executar isso? É literalmente você não estar ali 100% atrelado à sua motivação. Porque se a gente for fazer as coisas só quando a gente tá motivado, só quando a gente tá inspirado, a gente não vai fazer nada na nossa vida. A gente não vai construir nada grande. E esse é um grande problema, eu acho que é aí que separa os meninos dos garotos. Tipo assim, as crianças dos adultos. Em tudo, não só pra vestibular. Porque as pessoas que realmente têm sucesso na vida delas, que prosperam, que crescem, elas executam mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo com preguiça, mesmo triste, mesmo feliz. E aí eu acho que existe um evento canônico em que o aluno ele realmente vai conseguir ali executar aquela rotina. Então, por exemplo, geralmente eu vejo na minha vida, né? Quando que foi a virada de chave pra uma pessoa, tipo, parar de ser um medíocre, um estudante medíocre, um adulto medíocre e realmente, caramba, vou focar aqui nisso. Esse evento canônico, ele geralmente pode ser de 3 fases. Ou ele vai sofrer uma humilhação, uma vergonha muito grande. Sim. Tipo, nossa, você é muito burro. Ou então, caramba, quem nunca? Eu já. E aí ele vai, caramba, aquilo vai ser muito... Não, meu Deus eu do vou céu. mudar isso aqui. Exatamente. Ou ele vai ser humilhado, vou passar uma vergonha muito grande. Ou ele vai se dar conta, por exemplo, de que ele é privilegiado. De que, caramba, meus pais realmente estão fazendo esforço. É isso que eu vejo, geralmente, né? Estão fazendo esforço pra eu estudar isso aqui, tá dando certo. Realmente, eu tenho que dar resultado pros meus pais. Ou ele vai ficar com muita raiva da realidade dele. Ele vai se olhar no espelho e falar, cara, que
droga, eu não queria ser essa pessoa, eu poderia ter resultados melhores. E aí é algo que vem de dentro. A gente fala muito sobre motivação, isso ok, mensagem, podcast motivacional, mas de verdade, vem de dentro. Se não tiver uma mudança interna, você pode ter o melhor mentor, você pode ter o melhor preparatório, o melhor material, o melhor professor, você não vai. Você não vai conseguir. Então é algo realmente interno, e aí eu acredito que tem esse evento canônico para o aluno conseguir realmente ter disciplina. Mas é basicamente isso, destrinchar aí. Inclusive tem essa imagem aqui que eu adoro, eu não sei se tá focando aí, tá focando. Tá focando? É, que ela fala assim, o superpoder de fazer um pouco todos os dias. E aí é um bloquinho, e no final dá uma coisa gigantesca e estratosférica. Uma parede levantada já. Exatamente. E as pessoas, elas subestimam muito o poder de fazer um dia, uma vez. Uma vez na semana academia, uma vez na semana, estudar todo dia um pouquinho, mas isso, no final, constrói grandes coisas. Então, eu acho que o grande lance, primeiro, é mudar a mentalidade, mas é algo que vem de dentro. É algo que eu não posso chegar no aluno, mesmo que o meu preparatório seja caro, mesmo que ele tenha o melhor mentor, e falar, estuda, se dedica aí. É uma coisa que vem dentro dele, entendeu? Então, é isso. Perfeito. Ou então, eu só tenho 30 minutos por dia, acho que nem vale a pena. Nossa, vale muito. Se eu não tiver 2 horas, então não vale a pena. Os 30 minutinhos diários vale a pena, 30 minutos né? vale a pena, cara. Qualquer estudo que você fizer na sua vida, ele vai valer a pena. E a Marina tava contando aqui pra gente, né, que ela tem um preparatório já pra vestibulando e tava até contando aqui já um pouquinho da trajetória dela. E eu quero já, Marina, te pedir perdão e licença pra puxar esse assunto, porque no primeiro bloco a gente falou sobre criar uma rotina consistente e a grande meta que você tem na vida ali, emagrecer, passar no concurso, comprar um carro, sei lá, viajar para o exterior. Mas dentro dessa grande meta, você tem que colocar submetas para você poder alcançar, né, até chegar lá. E aí a Marina estava contando aqui pra gente, ela falou que existem 3 possíveis fatores para você criar essa rotina, né? E a primeira, talvez, sofrer uma grande humilhação, né? Pensa numa humilhação quando você vai numa loja e quer uma roupa e não tem o seu tamanho. Legal. Ou quando você tenta, que para quem tá acima do peso, né? Você ir no cinema e não caber na cadeira normal. Você tentar passar na catraca do ônibus e não passar. Isso são humilhações terríveis, né? Que você sofre ali como ser humano. Uma humilhação de o professor fazer uma pergunta, você responder e tá totalmente errado. Sim, você se sentir super mal. Enfim, então, geralmente, esses eventos traumáticos, né? Vêm para lhe dar uma alavancada e tomar essa decisão. Ou até também, como a Marina citou aqui, de mudar a sua realidade. Eu comecei a estudar e passei no vestibular porque eu odiava a minha realidade, eu queria, né, trazer um conforto para os meus pais, queria retribuir e tudo mais. E a Marina estava contando um pouquinho aqui que a história dela foi muito assim, né, Marina? Tu decidiu prestar na vida para mudar a tua realidade. Exatamente, né? Exatamente. Quer que eu fale sobre isso? Quero, por favor. Porque é muito longa essa história, vai acabar todo o programa. Ai, meu Deus. Aí, não, só resume o início, então. Deus, tá, tu quer que fale especificamente do quê? Eu quero que tu fale e conte pra galera como é que foi pra tu virar essa chave e falar, não, quer saber? É assim que eu vou lidar com a minha vida. Como foi pra tu ter essa rotina? Tu falou que já era uma vestibulando organizada. Sim. Mas quando tu decidiu, como é que fala? Monetizar isso. Pronto. Sim. Aí. Tá. Gente, é o seguinte, a história do Sou Vestibulando é a seguinte. Eu era uma vestibulanda e na época eu queria fazer medicina porque eu era muito pobre e eu odiava ser pobre. E eu não queria ser pobre. E quem ganha dinheiro? Médico, né? A gente pensa na minha cabeça assim, não. Qual dessas profissões vai me dar mais dinheiro, vai me vestir da pobreza? Médico. Porque, olha, eu não quero parecer arrogante aqui, mas, gente, a gente não deve romantizar a pobreza. A gente não deve romantizar não ter dinheiro pra ir no McDonald's pra comprar uma comida boa, pra tomar um café no final de semana, um lazer, um passeio. Ninguém deve romantizar a pobreza. Então, eu queria, primeiro, que a gente não me estereotipe como empresária safada, burguesa safada. Não é isso, tá bom? Capitalista. Então, capitalista, exploradora. E aí, beleza, eu não queria ser pobre e eu era muito pobre. Eu falei, beleza, como é que eu posso sair da pobreza? Fazendo medicina. E aí eu passei, anos estudando pra medicina, acho que uns 4 anos. Caramba. Só que no início dessa minha trajetória, eu comecei a filmar, documentar e tal no Instagram. E vestibulando naquela época tinha muito Estudigram. Eu tinha um Estudigram, que era aprovado na Federal, quem sabe. E aí, nossa, que é muito antigo. E aí, e eram assim, uns posts muito grotescos. Ai, meu Deus. Enfim, aí beleza. Chegou um ponto do vestibular que eu precisava comprar uma apostila de R$300. Aí eu falei, beleza, eu quero pedir pros meus pais, não quero, que eu já pedi um monte de dinheiro aqui pra eles me sustentam, eu tenho que tomar vergonha na cara. E aí, eu tinha os materiais de estudos, que eu já era uma vestibulando organizada. E aí, beleza, eu passei uma madrugada inteira, assim, sabe quando tu tá louco, tu tem uma ideia e fala, não, é isso aqui. Aí eu peguei, fiquei, devorando. Aí, assim, tal. Aí tá bom, então assim. Aí eu criei o Instagram e falei, beleza.
Aí eu vendi o primeiro PDF, R$50. Eu falei, meu Deus, dá dinheiro. Alguém Cara, comprou foi um mágico. PDF de Foi R$50. tipo assim, tipo, plim! Meu Deus do céu, caramba, como assim? Alguém Vou compra, fazer tipo, dinheiro. a vestibulanda, tipo, que era horrível o Instagram, enfim. Aí, nossa, enfim. Aí tá, como eu te falei, eu até hoje lembro dos primeiros R$850 na minha conta no Hotmart, que eu falei, meu Deus, que coisa incrível, maravilhosa. Eu pensava só de 300, aqui deu certo. E aí começou a dar certo. Realmente começou a dar certo. Comecei a ter visibilidade no Instagram. E chegou um ponto que eu tinha a possibilidade de ter acesso às melhores salinhas de Manaus. Que, tipo assim, eram muito mais caros do que eu poderia pagar. Daria no final, tipo, uns R$3.000 de mensalidade. Caramba. Que eu tinha acesso a tudo. Tipo, eu cheguei num patamar que, caramba, eu tenho acesso a tudo. Eu posso ter a melhor preparação de Manaus. E, ao mesmo tempo, o aprovado na Federal, que antigamente era o seu vestibulando, o contrário, na verdade, tava dando certo. As apostilas já estavam virando físicas, as pessoas já estavam encomendando. Procurando. Toda semana tinha entregue e tal, e tava dando certo. E eu falei, meu Deus, e eu gostava muito. Sempre gostei muito. Tipo, não era só dinheiro. No início era só dinheiro, mas tipo, depois, caramba, isso é legal, eu gosto disso. E aí chegou um ponto que eu ia pra salinha, eu estudava, mas eu tava o tempo inteiro a cabeça, não, tem que resolver o negócio. Pensando tem que na resolver empresa. aqui, isso, tipo, tem que atender cliente, tem que entregar apostila. Oh, e aí meu chegou, Deus. pois é. E aí chegou um tempo que ficou insustentável. Eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão. E aí eu cheguei realmente assim, e era muito difícil, porque eu me sentia, tipo, um pouco hipócrita, ou sei lá, porque eu olhava e ela falava, eu tenho todas essas oportunidades, eu nem tinha dinheiro pra isso, eu era muito pobre. E eu não tinha dinheiro pra pagar aquelas salinhas. E, tipo, eu tô tendo todas essas oportunidades. Será que eu tô sendo ingrata? Agora que eu tô aqui, eu não quero. Tipo, a ânsia de ter vontade de possuir. Mas, na verdade, foi, tipo, realmente, eu só tava me encontrando. Era E aí, o teu verdadeiro propósito, né? Deus tava lá, eu tenho certeza. E aí, foi o momento que eu decidi. Eu falei, não, eu vou focar nisso, porque eu amo isso, eu gosto disso. E já tava me dando um retorno financeiro legal. Quando eu cheguei, assim, num faturamento ok, eu falei, cara, eu vou ganhar mais do que o médico. Então, isso daqui já me interessa. Então, Então, tchau, normalmente, você não faz mais isso pra mim. medicina. Nunca foi sobre propósito. E aí, eu entro num ponto que... Eu nunca falei isso publicamente, mas eu vou falar agora. Meu Deus, espero que não me cancelem. Revelações Se aqui no você quer Espaço ser Jovem. rico, se você quer prosperar, se o seu sentido de vida, um deles é... Cara, eu quero ser próspero. Tipo, eu quero ter uma vida boa. Eu quero poder, sabe, tipo, prosperar. O caminho não é, tipo, nossa, fazer uma faculdade exatamente. Por mais que eu tenha um preparatório. Então, como eu queria realmente prosperar na vida, eu falei, cara, eu preciso empreender. Porque pra você prosperar, você tem que empreender. Agora, Perfeito. meus queridos alunos, que eu amo vocês, eu sou vestibulando, e todo mundo que me acompanha, se você tem uma vocação que é, não, realmente, eu quero ser médico, eu quero cuidar de pessoas, não, eu quero fazer direito porque eu gosto disso, caramba, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer assessoria com a galera e tal, enfim, qualquer profissão, vai pra essa profissão. E se você quer ser rico, empreende nessa profissão. Mas, cara, não vá pra uma profissão só pelo dinheiro, sabe? Tipo, realmente... faça porque você ama aquilo. E eu não amava. Eu não queria ser médica. Eu odiava o hospital. Então, realmente, assim... Tu odiava o hospital. Eu odiava o hospital. E aí eu me encontrei. Ia ser só teleconsulta com a doutora Exatamente. Marina. Então, eu acredito muito que eu me encontrei nesse momento e começou a dar certo. Realmente, o Sou Vestibulando, que na época era aprovado na Federal, eram só apostilas. E eu fui começando dando certo. E aí o empresário me achou lá. E gostou da minha ideia, virou meu sócio. E o Sou Vestibulando virou o que é hoje, um preparatório online com os melhores professores de Boa Vista e de Manaus, com uma mentoria de estudos que é junto comigo, com vários aprovados em medicina na UEA, na UFAM, na UFRR e na UER. E, enfim, a gente está construindo aí um legado e eu acredito muito que esse curso pode até ter começado pequeno, mas que ele vai ser muito grande, não pra mim agora, não porque a Marina é boa ou a Marina teve sorte de ter um empresário que investiu nela ou qualquer coisa nesse sentido, mas porque Deus estava comigo desde o início. Porque Deus me sustenta. Porque muitas vezes eu tive muita vontade de desistir, porque o empresário, ele passa por altos e baixos. Aqui era um negócio de estudo, mas enfim. A gente que empreende sabe que tem mês que a gente fatura 30 mil e tem mês que a gente fatura 5. E é isso. E quando a gente é jovem, empreendedor, a gente faz cagada. A gente administra mal. Enfim, e a gente vai aprendendo assim. E aí, em um dos momentos da minha má administração na época, financeira, porque eu não tinha nenhum conhecimento financeiro. Tipo, você é um pobre. A gente nunca tem nada. Você não tem educação financeira, você Aí, começa a nada, prosperar. 30 mil. Pois é. Ali. E aí, eu comecei a estudar agora, né? Obviamente, administração, Legal. educação financeira e tal, porque não dá pra prosperar sem isso. Mas realmente, assim, tive muitos momentos que eu quis desistir. De verdade, que eu falava, Deus, eu não quero mais essa empresa, faz ela falir, já chega, eu não aguento mais, chega. Eu vou voltar a estudar. Não voltar a estudar pra vestibular, mas sei lá, vou procurar um emprego, sei lá. Mas o Senhor sempre esteve ali,
O Senhor sempre abriu as portas, o Senhor sempre sustentou e o Senhor que abençoa. E eu acredito muito que cada aluno, você, meu aluno que tá assistindo aí esse podcast, essa entrevista, cada aluno que entra, é Deus que manda. E eu trato da melhor forma possível, e eu faço o possível, cara. Se tiver que passar 1h30 na mentoria, eu passo 1h30 na mentoria com ele, porque eu sei que é Deus que manda eles. E disso que a gente tá fazendo agora vai vir muitos frutos maravilhosos. Então, glória a Deus. Se esse preparatório tá de pé, porque Deus está na frente. Maravilhoso. E gente, é isso. Eu gosto aqui do nosso programa, Marina, que Deus ele toma o controle, que a gente prepara uma coisa e ele leva para outro lugar. Verdade. E assim, eu só vou onde ele manda. Então, assim, talvez quem está nos ouvindo hoje precisava ter essa Verdade. palavra, né? É impossível, eu acho que, conversar contigo e não falar sobre empreendedorismo, impossível, né? verdade. Porque, assim, não dá, tá? Acho que tá extremamente atrelado. Sim, é verdade. E, de fato, você encontrou a sua paixão. Sim, eu amo isso, meu Deus. E não é porque é paixão que vai ser fácil. Nossa. Né? Então, assim... Cara, quando foi no início da aprovada na Federal, eu cheguei a dever a agiota 15 mil pra fornecedores e agiotas, porque eu não sabia administrar. E eu não ia pedir. Como que eu vou pedir 10 mil pro meu pai emprestar, pra minha mãe? 15 mil? Então, e eu não tinha educação financeira. E aí, mas eu não me envolvi com nada errado. Só que, tipo assim, pra quem que eu vou pedir dinheiro? Então eu fiquei assim no fundo do poço. Só que, cara, quando eu tava no fundo do poço, até me emocionou um pouco, meu Deus, porque foi aí que. Nossa. Gente, acho que eu Já pause. Foi aí que eu encontrei Deus, cara, porque antes eu só fazia meu negócio e tal. Mas, tipo, Deus, eu aqui, eu na terra e Deus no céu. Mas naquele momento, quando a gente vai pro fundo do poço, não tem não pra tem quem como. recorrer, né? Quem que eu ia chamar? Quem que ia me emprestar 15 mil? E todo mundo se afasta, né? Mas foi Deus. E aí, teve um dia que eu tava no meu quarto e eu me ajoelhei e falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, cara, me ajuda. Porque aqui, humanamente, daqui pra cá, eu não consigo mais. Então, pelo amor de Deus, cara, se o Senhor existe, se o Senhor tá comigo, se o Senhor, sabe, faz alguma coisa. E foi aí, cara, que eu vi Deus mudar todo o cenário. Tipo, do fundo do poço, de dever agiota, de estar na merda, pra o Senhor... claro que foram 6 meses de forja, de inferno. Porque, olha só, você tá me ouvindo, você tá na merda. Desculpa a palavra, mas quando o Senhor te pegar pela mão, você vai passar por um período de teste. E vai ser o teste. Quanto maior a bênção, maior o teste. Então, foram 6 meses de inferno, de humilhação, de cliente me ligando. Tipo, atrasava um dia a apostila, o cliente me ligava e falava, eu vou te processar, eu vou colocar essa empresa e tal, não sei o quê. E gente me humilhando, e a Jota me ligando. E, tipo assim, foi um inferno. E, às vezes, eu nunca tinha passado por aquilo, mas eu vi que era algo espiritual, porque eu jejuava muito, eu orava muito de madrugada. E eu queria muito desistir, mas o Espírito Santo sempre falava assim, eu estou com você e eu vou te honrar. Continua. E eu não entendia muito, mas eu falava, tá bom, eu acredito em Deus. E foram, assim, 6 meses de inferno. Inferno mesmo, eu queria morrer. Foi naquele ponto que eu entendi, cara, é aqui que as pessoas se matam. É aqui que as pessoas se matam. Vem a desilusão. Tipo, muito pesado. E aí, beleza. Só que teve um dia que Deus mandou um empresário. E esse empresário, tipo, me procurou. Tava produzindo conteúdo, tava lá multiplicando meus talentos. Mesmo que eram poucos talentos, mas eu tava multiplicando, tava lá executando. Deus, escuta bem, se você quer prosperar na vida, se você quer dar certo. Deus não chama preguiçoso. Mesmo que você esteja num dia difícil, cara, num momento difícil. Tem que ir lá e faz tem que fazer. Tem que ser feito. Tem que fazer, tem que estar fazendo. Quando Deus chamou Davi pra ser o grande rei, ele tava malhando as ovelhas, mas ele tava trabalhando. Então Deus não chama preguiçoso. Você pode ser um preguiçoso, mas pra cumprir a missão, tem que parar de ser preguiçoso. E eu tava lá fazendo, tipo, sem dinheiro pra Uber direito e tal, quebrada, quase quebrada. E aí esse cara me chamou pra eu ter uma reunião com ele, e eu fui lá no Boca em Café, que é um café bem bacana, que eu adoro, inclusive, aqui em Manaus, e eu não tinha nem dinheiro pra tomar o café, eu só tinha o dinheiro do Uber. E eu acho que eu nem tinha dinheiro pro Uber, era o dinheiro do empréstimo do Uber lá, tipo, aquele crédito que você coloca na Uber, sabe? E aí eu fui... Pagar na próxima. Exatamente. E eu só fui no Booking porque eu sabia que, cara, a imagem importa e eu vou conversar com um cara que pode me dar acesso. Então, pelo menos isso eu tenho que manter. E aí, esse cara conversou comigo, gostou do projeto, falou, vou te apresentar pro empresário aqui. E aí, esse cara me apresentou pra um grande empresário lá de Boa Vista, que tinha várias empresas, e eu não sabia que esse cara era milionário. E aí, quando eu estava com ele na reunião, ele falou, não sei o que, eu tenho um braço digital de um cursinho muito grande aqui em Boa Vista e tal, eu gostei do teu projeto, a gente vai virar sócio, tu vai ter 50% do meu negócio, do meu braço digital. Eu acho que ele já tinha investido uns 200 mil lá naquele curso, eu não tinha investido nem 10 no meu, tipo, eu tinha começado com menos 300, na verdade. Meu amigo, tu vai sair perdendo. Exatamente, mas ele, tipo, viu o potencial, Acreditou. graças a Deus. Não foi ele, foi Deus, na verdade. Mas enfim, aí ele falou, vamos lá, eu vou te dar uma estrutura, eu vou te dar uma equipe pedagógica, eu vou te dar uma equipe de marketing, eu vou te dar toda a estrutura. Deus. E tu ainda vai ter 50% do... Tu dormiu essa noite? Pois é, cara. E aí eu fiquei, tipo assim, maravilhada, porque Deus mudou tudo. E aí, tipo, em menos de 24 horas depois do período e tal, realmente foi como José, tipo, dormiu escravo, acordou governador do Egito. Porque eu me mudei em 24 horas pra Boa Vista lá.
E, cara, em 24 horas, não passou um tempo, né? Tipo, Sim, um mês e tal. Mas eu me mudei pra Boa Vista. E, tipo, de um dia pra outro, praticamente, eu já estava ganhando muito bem. O preparatório já era, tipo, não era mais uma garota que vendia apostilas, era um preparatório online, estúdio, equipe. Caraca, eu morava no centro. De verdade. Isso! Então, foi Deus. Eu lembro que às vezes eu corria na rua de Boa Vista e eu começava a chorar de gratidão. Eu falava, cara, foi Deus. Não tem como. Então, cara, você que vê aí, sei lá, minha história, vê eu construir essas coisas. Olha, sei lá, que eu moro num apartamento no Parque 10 hoje, que também foi, tipo, Deus. Você olha, não, ela teve sorte, não sei o que. Foi Deus. Tudo que eu tenho foi Deus. Esse iPad que eu tenho é Deus. Esse celular aqui, se eu tô aqui é porque Deus quis. Cada centavo que entra na minha conta é Deus. Cada aluno que entra no Sou Vestibulando é Deus que manda. E eu sou muito grata. E eu sei que ele, nesses períodos difíceis, era ele que tava me forjando pra que eu conseguisse representar bem o nome dele na Terra. Então, cara, tudo é pra Deus. Como diz aquele versículo, porque dele, por ele são todas as coisas. E, cara, eu tô aqui porque Deus me sustentou. E é pra glória dele tudo. Que benção. Gente, você tá ouvindo aqui um pedaço, eu sei que tem muito mais coisa, mas esse é um pedaço do testemunho da Marina. Sim. Eu pedi pra ela contar, utilizar o tempo aqui da nossa entrevista pra ela contar, porque eu acho que esse testemunho vai te falar muito mais do que dicas práticas, dicas teóricas, né? A Marina tá contando aqui como foi na vida dela, o que ela fez pra alcançar até onde ela está. E Marina, eu te digo mais, isso é só o começo. Aleluia! Você é muito nova. Eis que te digo, minha serva, o Eita, Senhor agora. tem coisas grandiosas pra tua vida, tua Amém. empresa e tudo mais que o Senhor colocar na tua mão pra fazer vai dar certo. A gente já tá chegando no final do nosso programa, mas antes da gente ir embora, Marina, passa aí o contato das redes sociais e manda o teu beijo e abraço. E aí, se você quer saber mais sobre o mundo dos pré-vestibulares, se você quer ter uma mentoria comigo, se você quer fazer parte do meu preparatório online, que é o Sou Vestibulando, que inclusive a gente tem vários aprovados aí em medicina, na UEA, na UFAM, na UFRR, na UER e em outros cursos também, é só me seguir lá no Instagram, @eusoumarinareis e o nosso Instagram oficial, @curso Sou Vestibulando, tá bom? Foi um prazer estar aqui, muito obrigada, viu?